Para onde você está indo? Essa é a reflexão com vocês hoje. Eu quero ler um texto, Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Na verdade é um texto, assim, eu quero ler bastante versículos. Você precisa ter um pouco de paciência, mas eu quero que você compreenda o que está acontecendo na vida de dois discípulos do Senhor. Então, o tema é para onde você está indo. Lucas capítulo 24, verso 13. Se você quiser abrir. Vamos lá? Diz assim, verso 13 de Lucas 24. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ele ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto em nós hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase fundando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Senhor, é a tua palavra, nós precisamos de um milagre nessa manhã. O Senhor tem colocado uma direção e essa palavra é uma palavra muito específica. Abre os nossos olhos e ouvidos, ó Deus. Abre mesmo o nosso coração, de maneira que nós possamos ser mudados na essência. Assim nós abençoamos esse tempo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu quero falar com você hoje a respeito desses dois homens, desses dois personagens. A Bíblia, na verdade, ela nos dá esse texto e esses dois homens são reconhecidos por muitos como os dois discípulos na estrada de Emaús. Quando eles estão entristecidos e abatidos pelos acontecimentos, então quase todos os cristãos conhecem esses dois discípulos por causa do contexto deles nessa estrada, saindo de Jerusalém e voltando para Emaús. Indo para Emaús de alguma forma,
E nós queremos falar um pouquinho com vocês a respeito disso na vida desses discípulos. Primeira coisa que eu quero que você entenda: esses dois homens eram discípulos de Jesus. Pastor, por que o senhor está insistindo nisso? Sabe, amados, desde que nós começamos e iniciamos uma caminhada com Jesus Cristo, todos nós somos ministrados, todos nós somos ensinados, todos nós somos incentivados a pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Muito se fala a respeito do ministério da evangelização, quantos sabem disso? Todos os dias você está sendo animado, animada para que você possa pregar para aqueles que não conhecem a Cristo. Todos os dias você está sendo levantado e levantada e animado por aqueles irmãos que já caminham com você a levar a palavra lá no seu trabalho, na sua casa, para aqueles que ainda não tiveram uma intimidade com Deus, um encontro com Jesus Cristo. Mas nos parece que esse texto quer abordar um outro tópico, um outro assunto conosco. Esse texto não está abordando a vida de pessoas não convertidas. Esse texto está direcionando toda a visão de Deus para a vida de dois homens que caminhavam com o seu filho Jesus. Nos parece, queridos, que existe uma preocupação de Deus, então, não só com a evangelização daqueles que ainda não conheceram a Jesus, mas existe uma preocupação no coração de Deus com discípulos que se perdem no caminho. Discípulos que foram levantados por Deus e foram colocados debaixo de uma palavra e debaixo de uma visão e de uma posição que Deus esperava, mas por causa das circunstâncias que envolveram esses discípulos, de alguma forma, em algum momento, eles entendem que eles não deveriam permanecer na palavra que foi liberada a respeito da vida deles. Jesus, queridos, enquanto caminhava com esses homens, Jesus tinha liberado uma palavra para eles. Jesus tinha dito para eles: olha, vocês devem permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não saiam de Jerusalém, não saiam da cidade. Se vocês saírem da cidade de Jerusalém, vocês não estão debaixo da palavra que eu estou liberando. Mas acontece que Jesus é perseguido, passa por todo o martírio, é crucificado, morto, sepultado. E aqui nós precisamos compreender um fato histórico importante para nós enquanto igreja. Eles estão no terceiro dia depois da morte de Jesus. Ou seja, eles estão vivendo esse momento em estar andando numa estrada que Jesus jamais desejou para eles no dia da ressurreição. Eu quero dizer algo para você, discípulo, discípula do Senhor, que às vezes passou por circunstâncias difíceis, coisas que desanimaram você no processo, que tiraram você do centro da palavra que Jesus liberou sobre você. Quando Jesus confiou algo nas suas mãos, disse algo a seu respeito, mas por conta das circunstâncias, daquilo que você está vivendo, você está tentando convencer ao Senhor de que o que você está sofrendo, vivendo e enfrentando é maior do que a palavra que Ele liberou sobre você. Eu quero dizer para você nessa manhã, não é. Não importa o que eu e você estejamos enfrentando, não importa, queridos, nada pode ser maior do que a palavra que Jesus liberou sobre as nossas vidas. Aquilo que Ele confiou sobre você e nas suas mãos não pode ser menor do que aquilo que você está enfrentando. Todos nós teremos dificuldades na vida, queridos. Todos nós em algum momento nos sentiremos distantes e abandonados. Os discípulos estão vivendo um momento de sentimento de abandono. Por quê? Porque o Jesus em quem eles colocaram toda a sua confiança era um Jesus que eles poderiam tocar na matéria enquanto foi prometido. Eles podiam, na verdade, tocar na matéria, porque Jesus era humano enquanto prometeu. Mas quando Jesus então sofre, passa por tudo que haveria de passar, eles não têm mais o Jesus palpável diante deles. E eles entram numa crise, queridos. E a crise que eles entram faz com que eles se distanciem 11 quilômetros da vontade de Deus. Eu não sei a proporção disso no mundo espiritual. O que significa você estar 11 quilômetros diante de uma circunstância que te afasta da vontade da palavra de Deus. Eu sei o que isso significa no mundo físico. 11 quilômetros eu vou daqui perto do shopping, eu já andei 11 quilômetros. Mas no mundo espiritual talvez 11 quilômetros seja muito longe para mim e para você. Esses discípulos estão em uma crise, queridos. Jesus desprende todas as suas forças, queridos, e toda a sua preocupação para trazer de volta discípulos que estão se afastando da sua vontade. Jesus está ressurreto, queridos, é o terceiro dia. Eu penso que Jesus, depois de ressurreto, Jesus fica 40 dias na terra, vocês sabiam disso? Jesus, depois de ressurreto, ainda ele permanece 40 dias na terra, come peixe assado com seus discípulos, glória a Deus por isso.
né? Porque a gente que gosta de comer um pouquinho, a gente tem sempre a preocupação, né? No céu vai ter comida? Vai ter, queridos. Deus vai restaurar novos céus, nova terra. Jesus come com os seus discípulos, Jesus ministra os seus discípulos, Jesus aparece para algumas irmãs, Jesus aparece para alguns. Jesus fica 40 dias. Só que eu penso o seguinte, queridos, diante de tudo que Jesus tinha para deixar como fundamento nesses 40 dias, Jesus ele focou só naquilo que era importante. Primeiro dia de ressurreição dele, a primeira coisa que ele faz é dizer para Pedro, avise a Pedro, que está tudo certo entre eu e ele. Ele me rejeitou aí, 3 vezes me negou, mas avise para Pedro lá, que eu estou de volta, que eu estou forte e que nós vamos continuar. A obra que eu iniciei, eu não vou parar na vida dele. E a segunda posição de Jesus é ir atrás dos discípulos que estão se desviando do caminho. Eu não sei qual é o seu estado, qual é a sua situação hoje. Eu sei que nós usamos muitos argumentos, queridos. Nós temos muitos argumentos que defendem o porquê nós estamos nos distanciando da palavra que Jesus liberou sobre a nossa vida. Às vezes você diz, olha, eu não faço isso por causa daquilo, né? Eu não estou nessa posição por causa de outra coisa, tem isso, tem aquilo, não, ninguém me compreende. Eu vou dizer para você, será que Jesus não te compreende? Seria um Jesus que não passou por muito mais do que aquilo que você tem passado? Será que as dores que estavam sobre ele, o castigo que nos trouxe a paz que esteve sobre ele, será que ele não entende o que você está passando? Será, queridos? Eu, como seu pastor, talvez possa não te compreender. O teu líder de célula talvez possa não te entender. O teu cônjuge, os teus filhos, os teus pais talvez não te compreenda. Mas Jesus não, queridos. Jesus, ele está acima de tudo e de todos. Não existe nada diante de você e diante de mim que não possa estar descortinado diante dele. Ele sabe todas as coisas. Mas houve uma preocupação nele, ele entendeu, eu dei uma ordem para os meus filhos, eu confiei algo nas mãos deles, eu gastei 3 anos e meio da minha vida com o meu ministério, investindo na vida desses homens, e agora por causa de uma circunstância que eles não compreenderam, o momento em que estão vivendo, eles saem do centro da minha vontade, eu vou atrás deles, e Jesus vai, queridos. Então a minha palavra é para você nessa manhã, que de alguma forma, depois dos anos e das circunstâncias que você enfrenta e das coisas que você passou, você já não está mais no centro daquilo que Ele te prometeu. Jesus declarou algo sobre você, você se lembra do que Ele declarou? Quantos se lembram, queridos? Queridos, é tão nítido para mim como o dia da minha conversão, o que Jesus falou a meu respeito, o que Deus espera a meu respeito, qual é a posição que eu devo estar. Ah, pastor, mas é porque o senhor tem um ministério pastoral, o senhor pastor não tem nada com isso, queridos. Eu conversava com a Giovana, e a gente conversa sobre muitas coisas a respeito do reino, não a respeito da comunidade, da igreja, a respeito do reino, porque o reino para mim está acima de qualquer bandeira que você possa levantar, é reino, queridos. E conversando sobre o reino com a Giovana, a gente tem conversado sobre muitas coisas, e ontem a gente estava falando sobre questões assim na nossa vida. Sabe, amados, antes de você ter um título, na verdade que te foi outorgado por homens, que te foi outorgado por Deus, antes de você ter um título, você tinha uma chama. A chama vem antes do título. É por isso que o título, que é real e verdadeiro diante de Deus, o que precede o título dado é aquilo que você já é em pessoa, em existência. É por isso que os títulos por Deus, primeiro eles são dentro da pessoa, reconhecidos entre ela e Deus, e depois pelos homens. A Bíblia diz que um jovenzinho ruivo cuidava das ovelhas do pai. Quem cuida de ovelhas tem o título de pastor. E depois Deus levanta um pastor para Israel chamado Rei Davi. Sabe, queridos, as coisas acontecem aqui dentro primeiro. Se tudo fora está um caos, é porque dentro não aconteceu ainda. Os discípulos estavam indo para um lugar que Deus não esperava, porque eles não conseguiram compreender que eles estavam vivendo o dia da ressurreição. Então eu vou fazer uma pergunta para nós pensarmos juntos a respeito desse contexto. Queridos, a Bíblia diz que esses homens estão caminhando distante daquilo que Deus havia dado e liberado para eles, e Jesus então se aproxima deles, alcança eles naquele caminho, naquela estrada. Jesus começa a conversar com eles, e Jesus então, quando começa a conversar com eles, Jesus percebe que algumas posições da vida deles estavam distorcidas em relação ao que eles tinham recebido. Então a pergunta que eu te faço é o seguinte: nesse momento Jesus tinha 2 maneiras de olhar aqueles homens: somente como discípulos e não ovelhas, ou como discípulos e ovelhas.
Você é só um discípulo de Jesus ou você é uma ovelha discípulo de Jesus? Há uma diferença, queridos. Me explica, pastor, vou te explicar. A Bíblia diz que quando Jesus alcança esses homens em Emaús, naquela estrada, a Bíblia diz que eles não o reconheceram. O fato de nós não enxergarmos e reconhecermos alguém, querido, até nós podemos explicar que de fato, olha, eu confundi, não sei, eu tô cego com tudo que aconteceu. São tantas coisas, fazem 3 dias, está muito recente, não estou reconhecendo. Mas não reconhecer a voz, queridos, a Bíblia diz que toda ovelha reconhece a voz do seu pastor. Texto bíblico. Não existe, queridos, ovelhas que não reconhecem a voz do pastor. Seria então, é aqui que é a pergunta, esses homens somente discípulos e não ovelhas? Porque eles não reconheceram em visão, mas também não reconheceram a voz. Jesus conversou com eles, eles não reconheceram a voz de Jesus. Eu quero falar com você nessa manhã, que está caminhando dentro da igreja, mas por conta de ter perdido o princípio e o propósito que Ele confiou nas suas mãos, desde que Ele te chamou, você já não mais o reconhece em visão, mas não só isso, você não reconhece mais a voz do Senhor. Sabe qual é a voz do Senhor, queridos? É aquela que, independente dEle te corrigir ou dEle te elogiar e te levantar, é a voz que te dá uma direção e te leva a pastos verdejantes, que faz você caminhar em águas tranquilas. É essa voz. Quando nós estamos como esses discípulos, não compreendendo o momento em que estamos enfrentando e vivendo, e estamos numa estrada que nos distancia da vontade de Deus, até a voz do pastor nós não reconhecemos. Então é mais ou menos assim, você vem para o culto, e o pastor traz uma palavra, e você fala, o pastor está mandando algum recado para mim. Você não reconhece mais a voz do pastor. Sabe por que você não reconhece? Porque você está na estrada de Emaús. Você acredita que a palavra que o pastor usa aqui em cima não é mais aquela palavra que te levava a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Mas quando nós estamos bem, queridos, e nós não nos distanciamos da vontade de Deus, e nós estamos no centro da vontade de Deus, toda voz que vem de Deus, independente dela ser uma voz firme ou dela ser uma voz mansa, nós sempre a reconheceremos como a voz de Deus. Quantos estão entendendo isso? A voz de Deus, queridos, não é a voz do homem. Não importa o que vem da voz dele, importa que a voz é dele. Então nunca se distancie daquilo que ele confiou nas suas mãos. Nunca. Quando você fizer isso, você está enfadado ao fracasso. Você está direcionado a quebrar, em todos os sentidos. Nunca se distancie do Senhor. Nunca. Deus tem um propósito para você. Pastor, a minha vida está uma droga. Só não está mais porque ainda você é um discípulo. Deixou de ser ovelha, mas ainda é um discípulo. Senão você ia ver o que era coisa ruim. Volte a ser ovelha. Permita Ele cuidar dos carrapichos que às vezes agarram na sua lã. Permita Ele cuidar. Como Ele cuida, pastor? Ele cuida de muitas formas, queridos. Ele cuida através de uma canção, Ele cuida através de um amigo, Ele cuida através de um irmão. A Bíblia diz que existem momentos na nossa vida que passamos por lutas, que existem amigos que se tornam mais chegados que irmãos. Nossa, eu falei rápido, né? Existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Percebe, queridos? Ele cuida através da palavra. E Deus está fazendo. Eu quero avaliar algumas coisas com vocês, queridos. Por que aqueles homens não enxergaram a Jesus e não conseguiram reconhecer a sua voz? Todas as vezes que nós colocamos os nossos olhos na terra, jamais nós conseguiremos entender e enxergar as coisas do céu. O que eles estavam fazendo na estrada de Emaús quando Jesus alcança eles? O texto nos ensina, queridos, que eles estavam interrogando um ao outro, perguntando um ao outro a respeito dos acontecimentos, e eles estavam tristes. A maior falha que existe na vida de um discípulo ovelha, a maior falha que existe, queridos, é quando nós não enxergamos a Deus, não mais ouvimos e reconhecemos a sua voz, e começamos então a interrogar somente coiguais. A nossa vida passa a ser direcionada por aquilo que o outro diz, não mais por aquilo que Deus disse. Você não é direcionado por aquilo que o teu cônjuge diz. Você não é direcionado por aquilo que os teus filhos dizem. Você não é direcionado por aquilo que o teu patrão libera sobre a sua vida. Você não é direcionado por aquilo que o teu pastor humano, físico,
diz sobre você: você é direcionado por uma palavra que está acima de todas essas questões. É a palavra dele. Mas quando nós não somos mais direcionados, nós colocamos os nossos olhos na terra. E com os olhos na terra, a Bíblia diz que Jesus se aproxima daqueles discípulos e Jesus os questiona: a respeito do que vocês estão conversando, eu posso saber? E os discípulos dizem então para Jesus: rapaz, você está de brincadeira. Será que você é o único viajante aqui que não entende tudo que está acontecendo nesses últimos dias em Jerusalém? Ele falou: o que seria que está acontecendo? E eu quero chamar a sua atenção para isso. E é aqui que você vai entender se você ainda é ovelha, discípulo, ou se você só é um discípulo ou uma discípula do Senhor. Não é mais aquele que coloca e reclina de fato diante do Senhor a sua vida. Eles dizem para Jesus, respondem à pergunta de Jesus: não acredito que você não sabe. Jesus, o profeta e o feitor de boas obras diante de Deus e dos homens, ele foi entregue na mão dos seus carrascos e foi crucificado à morte. Amados, aqueles homens caminharam 3 anos e meio com Jesus, receberam tudo de Jesus, e na hora deles declararem quem era Jesus, eles declaram: você não sabe o que está acontecendo como um viajante? Ele era um profeta e um feitor de boas obras. Quando nós somos discípulos dentro da casa de Deus, mas nos perdemos naquilo que Ele confiou nas nossas mãos, Jesus não passa de um profeta e feitor de boas obras para nós, queridos. Eu quero dizer para você nessa manhã: Jesus não é só um profeta, Jesus não é só um feitor de boas obras, Jesus não é só uma pessoa que opera milagre e muda a sua vida financeira. Jesus não é só uma pessoa que cura suas enfermidades para que você possa estar bem e que para você possa viver mais anos de vida na terra. Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que morreu e ao 3º dia ressuscitou dos mortos. Jesus é o Filho de Deus que escreve o seu nome no livro da vida. Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu todas as coisas na terra, debaixo dos céus e debaixo da terra. Jesus é tudo sobre todos, Ele traz à existência aquilo que não existe. Jesus é o Filho de Deus encarnado. Jesus, queridos, Ele não é simplesmente um profeta e um feitor de boas obras na nossa vida. Mas quando nós estamos na estrada de Emaús, queridos, nós achamos que Jesus é somente um bom homem. Jesus não é um bom homem, queridos. Jesus é Deus. Amém, queridos? Jesus é Deus. Ele é Deus. É por isso que eu não mudo, queridos. É por isso que eu permaneço. Porque eu estou nas mãos de um Deus que é vivo. E que seja quais forem as circunstâncias que me envolvam durante a minha caminhada, Ele permanece segurando nas minhas mãos. E todas as vezes que desanimado eu estiver, que eu pelo menos desejar estar numa estrada como a de Emaús, Ele vai me procurar. Porque está no coração dele trazer os discípulos de volta para casa. Não está no coração de Deus somente salvar os pecadores que não conhecem a Ele ainda. Está no coração deles manter aqueles que são salvos. É Ele quem te mantém na salvação, queridos. Você não pode se manter salvo, mas Ele pode te buscar na estrada de Emaús. Quantos sabem disso? Jesus tem buscado muitos nessa manhã, nesse lugar. Eu creio nisso. Jesus está mudando a sua realidade. Você precisa de uma vez por todas entender o que Jesus está fazendo e deixar de brincar de ser igreja, deixar de brincar de ser discípulo, de ser ovelha. Queridos, você acredita que discípulos podem se perder dentro da igreja estando dentro dela? Discípulos se perdem dentro da igreja estando nela. Esses homens era a igreja que estava nascendo. O que acontece então, pastor? Vamos avaliar esses homens um pouco? Vamos. Como está a fé desses homens, segundo o texto que estamos lendo? Aí eu te pergunto, como está a sua? Em relação a tudo que Deus declarou sobre você, quem determina a sua fé? As circunstâncias ou aquele que te prometeu? Como está a sua fé? A vida daqueles homens, na verdade, como estava a vida que eles abraçaram em Cristo? Nós abraçamos uma vida em Cristo, sabia, queridos? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas já passaram e diz que tudo se fez novo nas nossas vidas. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós somos novas criaturas. Como está a vida que você abraçou em Cristo? Aquilo que eu falava há pouco, com vocês, em relação às ofertas, aquilo que era princípio ainda é um princípio para você?
Aquilo que é importante para Deus ainda é importante para você? Aquilo que Deus deseja como um ponto final para a sua vida ainda tem valor no seu coração? Como está a vida que você abraçou em Deus? Como estava a vida daqueles discípulos que eles abraçaram em Cristo? Para onde eles estavam indo, queridos, no meio da dificuldade? Para onde você vai quando a dificuldade te alcança? Você volta para o mundo? Você volta para as suas sofismas, ideologias, maneiras de pensar, desejos próprios carnais? Será que na verdade você se entrega às concupiscências, às paixões da carne porque você está enfrentando algum tipo de luta? É isso? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Igreja, para onde nós estamos indo? Para onde será que nós estamos indo? Nós estamos simplesmente nos reunindo como um grupo de pessoas a cada domingo para ouvir um bom louvor e ter uma boa palavra? Para onde nós estamos indo? Você tem consciência de onde Deus está te levando? O que Ele colocou nas suas mãos? Eu fico perguntando para mim, queridos, o porquê que Ele me salvou? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Meu Deus, Ele poderia não ter olhado para você, poderia ter escolhido o João, o Pedro, o Tiago, não ter escolhido você. Mas Ele te escolheu. O porquê você está aqui, para onde você está indo? Não é possível, amados, não é possível que nós não entendemos o que Deus está fazendo. O porquê que está oculto aos seus olhos e você já não mais consegue discernir a voz dele em momentos da sua vida. Eu não consigo entender, queridos. Ah, pastor, mas a sociedade, irmãos, que se lixe a sociedade, que se lixe o sistema. Eu estou muito pouco preocupado com sociedade e sistema, queridos. Para mim o mundo jaz do maligno, porque foi o que Deus declarou a respeito do mundo. Eu não estou preocupado com sociedade, queridos. Eu estou preocupado com o social, é diferente. Eu não estou preocupado com o sistema, queridos. Eu estou preocupado com o princípio bíblico, que me governa, que governa a minha esposa, que governa os meus filhos. É quando eu trato a minha esposa como uma princesa até o último dia da minha vida. É quando eu trato os meus filhos com honra, para não suscitar no coração deles ira contra mim. São esses princípios, queridos. Onde nós estamos? Para onde estamos indo? Vamos largar mão de tudo porque estamos enfrentando lutas? É a responsabilidade do pastor. Sabe, muitos de nós somos discípulos dentro da igreja, deixamos de ser ovelha e temos uma percepção assim: ah, se o pastor quiser ele canta, se o pastor quiser ele toca, se o pastor quiser ele prega, ah, se o pastor quiser ele fica na portaria recebendo as pessoas, se o pastor quiser ele cuida do estacionamento. Tudo é o pastor, queridos? Tudo é o pastor? Meu Deus! Todos nós somos discípulos, ovelhas. Quantos podem dizer amém? Deus está preocupado em trazer-nos de volta. Em trazer-nos de volta. Para onde você está indo? Quais experiências você tem tido com Deus no caminho em que você está? Se você estiver em Emaús, as experiências são uma. Se você estiver onde Ele te colocou como centro da vontade dEle, as experiências são outras. Quais são as suas experiências com Deus? Quando você vê esses homens falando com Jesus na estrada de Emaús, eles só usaram o verbo passado. Eles disseram para Jesus: mas você não sabe a respeito dos acontecimentos? O que aconteceu com Jesus? Nos últimos dias, onde estava você? Queridos, todas as vezes que você tem um testemunho nos seus lábios que só diz respeito ao passado, você está com sérios problemas. Sérios problemas. Se você não tem algo para testemunhar a respeito de Deus no dia de hoje, você está com problemas, porque a nossa vida com Deus é diária. Quem está no centro da vontade de Deus, todos os dias tem testemunho nos lábios. Ensinei meus filhos desde pequeno, queridos, eu sempre digo para eles, e ainda falo, quando eles não ouvem, vai tomar chumbada, porque vai tomar, é só questão de tempo. Nunca saia de casa, filho, sem uma palavra de Deus, nunca saia, que seja um versículo, guarda no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Para que eu tenho que sair com uma palavra do Senhor da minha casa? Para que eu possa ministrar alguém? Não, para que eu possa me defender do mal. Haverá um momento que você vai ter que decidir a quem você quer coroar. Você vai coroar a pornografia ou você vai coroar a Jesus? A palavra que você saiu de casa com ela vai te defender.
Haverá um momento que você vai ter que obedecer os princípios de Deus ou os seus. Eu pego esse troco e não coloco no caixa, ou eu coloco esse troco no caixa porque ele não é meu? É a palavra que você saiu de casa com ela que vai te preservar. Eu olho para essa mulher na rua, flerto com ela, pego o WhatsApp dela, ou eu não pego? O que vai defender você é a palavra que você saiu de casa. Nunca saia de casa sem uma palavra. Há 27 anos caminhando com Cristo, queridos. Pastor, por que o senhor sabe tanto versículo de cor, de cabeça? Há 27 anos, todos os dias, eu saio com um versículo de casa. Às vezes falho, queridos, mas é raro. Todos os dias. E eu não gosto de sair com muitos, eu saio com um. Basta uma palavra. Amém? Você precisa, queridos. Quais são os caminhos que você está andando? Quais são as experiências que você está tendo? Aqueles homens começaram a falar do passado. Então nós temos aqui, queridos, um quadro de discípulos com os olhos fechados e com os ouvidos tapados. Não existe coisa mais triste para Deus do que encontrar uma ovelha discípulo com os olhos fechados e com os ouvidos tapados. Se você fizer uma autoavaliação de si mesmo, você vai ver e vai poder perceber onde você está no processo. Se você ainda é uma ovelha ou se você se tornou somente um discípulo. Eu quero finalizar com você, dizendo para você o seguinte: houve um momento que eles estão caminhando com Jesus na estrada de Emaús e eles chegam no povoado. Jesus, ele dá uma que vai continuar e seguir viagem, e eles dizem para Jesus: olha, já está noite. Eu não sei se você conhece o contexto. Essa palavra já está anoitecendo, ela tem uma conotação de cuidados físico com a pessoa que viajava. Viajantes não andavam à noite pelas estradas, queridos, por causa dos salteadores, por causa dos ladrões. Eles eram, às vezes, tomados por homens cruéis no meio dos caminhos, das estradas. Então, todas as vezes que anoitecia, estando qualquer pessoa perto de um povoado, ele pedia abrigo na casa de alguém, mesmo sem conhecer. E aí esses homens então dizem para Jesus: olha, não vá adiante, fique conosco. E eles insistiram com Jesus e Jesus fica com eles. A Bíblia diz que Jesus entra com eles, então agora eles vão ter uma refeição. A Bíblia diz que Jesus, tendo dado graças, os olhos deles foram abertos. Quando Jesus agradece pelo pão, queridos, eu quero chamar a sua atenção. Não é costume, nos termos bíblicos, nenhum visitante, queridos, ter essa posição. Agradece pelo alimento o anfitrião da casa. Essas são as normas legais. Só que a Bíblia está nos dizendo que o anfitrião da casa recebeu os 2 discípulos e recebeu a Jesus também. E Jesus então agradece pelo pão que vai comer. O que isso me ensina? Princípio, queridos. Todas as vezes que Jesus entrar na sua casa, quem governa é Ele, não é mais você. Se Ele entrou na sua casa, Ele tem que ter primazia. Se Jesus está na sua casa e Ele não tem primazia, é por isso que você padece. Jesus agradece pelo pão e os olhos dele são abertos. Quando os olhos dele são abertos, Jesus desaparece. Jesus já estava ressurreto, não está agora mais com o corpo comum, está com o corpo glorificado. Jesus sumiu. E aí eles disseram: como nós não percebemos que era Ele? Porventura não nos ardia o coração enquanto Ele falava para nós das leis e de tudo a respeito das Escrituras? Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Você nunca vai trazer discípulos de volta com as suas palavras persuasivas. Discípulos e ovelhas só voltam da estrada de Emaús pela palavra de Deus. Os discípulos reconheceram isso. Porventura não nos ardia o coração enquanto Ele falava das Escrituras? É a Escritura, queridos. É a Escritura. Não é o xingamento. Não é a sua insistência humana. Não são as brigas. É a Escritura. É a Escritura. Eu sei que existem coisas na vida da Giovana que eu jamais posso mudar, mas as Escrituras podem. Então o que eu faço? Eu dobro o meu joelho e eu declaro a palavra sobre a vida dela. É quase um anjo já, de tanto que eu declaro. Ela tem orado pouco, eu acho. Está declarando pouco, porque eu sou mais tribuloso. É a palavra, queridos. Jesus declara a palavra sobre a vida daqueles homens e aqueles homens retornam. A Bíblia diz que quando então eles têm o entendimento de que era Jesus, fazia-se noite já. Porque quando eles chamaram Jesus para entrar, estava anoitecendo, agora já é noite.
A Bíblia diz que, tendo os olhos abertos, compreendendo que era Jesus que havia liberado sobre eles a palavra, imediatamente, está no texto, imediatamente eles retornam para a cidade de Jerusalém. Imediatamente. Sabe o que isso significa, queridos? Quando Deus nos coloca no centro da sua vontade novamente, nós não tememos nada. Nós não tememos nem o temor noturno, queridos, nem os bandidos que nós podemos encontrar no caminho, nós não tememos. Nós vamos para cima em relação à vontade de Deus. Então deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Hoje é a manhã de você sair dessa estrada, lançar todo o medo fora, em nome de Jesus, e declarar para tudo aquilo que tem impedido você: eu estou debaixo de uma palavra, e é sobre essa palavra que eu vou caminhar, porque eu reconheci o meu Senhor e Ele está me trazendo de volta. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Glória a Deus. Eu quero chamar o Ministério de Música e quero orar com você, queridos. Nós vamos ter um último cântico, eu quero orar com você. Se você tem entendido que Jesus partiu o pão nessa manhã e se fez novamente reconhecido por você, Ele está te trazendo de volta. Queria que vocês se colocassem em pé, em nome de Jesus, para orarmos. E eu quero declarar sobre você: você é tão importante quanto aqueles que precisam ser salvos lá fora. Por isso, Ele está insistindo com você nessa manhã. Não é uma palavra fácil, queridos, mas é ela que te mantém viva. Amém? Porque ela está me mantendo viva. O que me mantém vivo é a palavra. O que te mantém vivo, viva, é a palavra. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, abra suas mãos onde você está. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos encerrar, Senhor, esse momento de reflexão da Tua palavra, debaixo da liberação da Tua palavra sobre a vida dos Teus filhos. A começar na minha própria vida, Senhor. O Senhor possa mudar a nossa história. O Senhor trouxe essa palavra porque, na verdade, nós estamos iniciando o ano. E nesse início de ano, Senhor, muitas pessoas, ovelhas, discípulos, se distanciaram por conta das circunstâncias da vida, às vezes relacionamentos externos, às vezes dentro da própria casa, por conta de frustrações, decepções. Eles trilharam um caminho em direção a Emaús. Mas nós queremos declarar nessa manhã, Senhor, os nossos olhos estão sendo abertos. O Senhor é aquele que nos abre os olhos e os ouvidos. E nós queremos reconhecer a Tua voz. Eu quero abençoar os Teus filhos nessa manhã e quero declarar, Senhor, todos aqueles que estavam negociando a Tua voz e estavam com os olhos somente na terra, dando testemunho daquilo que era passado, não entendendo que estão no dia da ressurreição, vivendo o terceiro dia. Todos esses, eles sejam trazidos de volta na autoridade do nome de Jesus. E os que estão no centro da Tua vontade, eu peço, fortaleça-os em nome de Jesus. Que eles jamais saiam do centro da Tua vontade e que eles possam permanecer naquilo que o Senhor confiou nas mãos de cada um deles. Essa é a minha oração em favor da Tua igreja nesta manhã, da vida dos Teus filhos, na autoridade do nome de Jesus. Aqueles que recebem, digam amém e amém.